Muito bem, para você que curte tecnologia, essa é a porta certa para você acompanhar um conteúdo inédito. Está no ar o podcast Porta 443. E aí você pode estar se perguntando, o que um cara que está há mais de 20 anos no mercado de segurança eletrônica se une com outro cara que eu já vou apresentar para vocês, que está no mercado de TI há mais de 20 anos, resolvem se juntar para falar de tecnologia, mas não só a tecnologia do nosso mercado, qualquer tipo de tecnologia. Então, se você é um amante da tecnologia, você caiu no lugar certo. E um cara que caiu no lugar certo e está aqui do meu lado, será o meu fiel escudeiro nesse projeto, é o Daniel Parra, da De Parra Tecnologia. Vamos junto, Daniel. Pô, maravilha, Fabião. Que apresentação e que honra, né, cara, poder estar do seu lado apresentando um podcast, assim, uma coisa que sempre foi um pouco do meu sonho, mas eu não sabia por onde começar. E, cara, ter você ao meu lado aqui, com certeza vai ser um facilitador pra gente voar, sem dúvidas. Agradeço a apresentação e, pô, não posso também deixar de apresentar você, né, cara? Mais de 20 anos de mercado, o camarada já atendeu mais de 300 mil empresas, fornece tecnologia em energia, em câmeras, em um monte de coisa. E sem contar que você é gestor de um time de mais de 100 pessoas, cara, você é fera, eu admiro o seu trabalho. Uma honra estar aqui fazendo esse podcast com você, de verdade. Eu também estou há 20 anos nessa área de tecnologia, como você falou, tenho a De Parra, tenho outras empresas também, empresa de desenvolvimento de sistema, empresa de marketing digital. E assim, acho que conforme a gente vá criando outros podcasts, a gente vai contando mais, né? Mas, cara, das nossas apresentações, ninguém melhor para o nosso primeiro episódio. Esse cara que eu tenho muita paixão, ele é amigo meu pessoal, admiração incrível por ele, o cara manda muito na tecnologia, que é o Robson, famoso Robinho da Made for Street, o cara que fundou essa empresa e tem muito orgulho de apresentar ela para todo o Brasil. Especialista numa tecnologia, assim, ele tem uma qualidade, cara, ele vai contar um pouquinho pra gente, mas ele tem uma qualidade de desenvolver tecnologia para carros que é absurda. Aliás, o podcast de hoje com ele sobre automotores, né? Tecnologia em automóveis. Robson. E aí, pessoal, tudo bem? Pô, que honra ser o primeiro, né? Pois é. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco sobre tecnologia de carro, que, cara, tem bastante coisa. Tem muita gente que não sabe o quanto de tecnologia tem no carro e segurança, mas vamos abordar isso aí hoje, sem dúvida. Bola. Porta aberta, então, pro Robson, né? Vamos lá, então, Daniel. Vamos começar a brincadeira aqui, hein? Bora. Vamos lá. Bora lá. Bom, Robson, a gente quer conhecer um pouco da sua história, né, Vamos cara? lá. Fica à vontade, se apresenta pro público e vamos seguindo nesse bate-papo aí. Vambora. Cara, praticamente minha vida inteira eu trabalhei com carro. Meu pai sempre foi mecânico, então eu nasci fazendo isso, né? Não tive nem outra escolha. Já, me jogou nos carros lá e eu fui aprendendo com ele. Só que eu sempre gostei da tecnologia da parada, né? Não só a mecânica em si lá, pesada, né? E aí eu fui me aprimorando nisso, então fui procurando estudos fora, né? Além do que eu aprendi com meu pai. E fui aprimorando, vendo as novas tecnologias, vendo como funciona uma injeção eletrônica, e toda essa parte de fiação de carro, eletrônica embarcada, sabe? Muito dessas coisas. E aí trabalhei em outros lugares, em vários outros lugares, entrei numa parte de carro, saindo um pouco da mecânica, eu fui para a parte de acessórios automotivos, então eu caí em algumas empresas que trabalhavam com vidro elétrico, trava elétrica, então abordando essa parte de elétrica do carro, que até então eu só sabia mais a parte mecânica, e fui a fundo toda a elétrica do carro geral, acessórios e tudo mais. Depois, eu recebi um convite do Daniel, a gente foi sócio por um tempo na empresa de tecnologia dele. Como eu sempre gostei de tecnologia, a gente acabou, ele me abraçou ali e vambora. Ali eu aprendi outras coisas de tecnologia. A gente aprendeu a configurar servidores VoIP, muita coisa, assim, nada a ver da mecânica, mas tudo a ver com a tecnologia. São diferentes, mas no final do dia é tudo igual. É tecnologia, chega todo mundo no mesmo lugar ali. E aí, depois de um tempo, eu falei, cara, meu ramo é automotivo, não tem jeito.
eu vou pra oficina. Aí o Daniel falou, então vambora. Aí ele me ajudou, foi onde nasceu a Made for Street. O Daniel entrou comigo, me ajudou na parte de empreendedorismo, que até então eu sempre trabalhei na área, fui um bom profissional, sou um bom profissional nisso, mas você não é só abrir um CNPJ e você vira um empresário, né? Não é assim que funciona. Esse é o erro de muita gente, né, cara? Esse cara foi responsável por tudo que eu aprendi, assim, de empreendedorismo, de falar assim, ó, é assim que é uma empresa, é assim que tem que funcionar. E aí estamos no mercado até hoje, cara, 10 anos aí. Até agora eu tava nervoso, mas depois dessa você vai me fazer chorar, cara. Pô, São 10 anos aí com uma base sólida do que eu aprendi, depois buscando algumas outras coisas e é isso, cara. Então aí. Legal. Muito legal. Vem cá, eu queria falar uma coisa que não está no nosso script aqui, mas é o seguinte. Você participa de vários podcasts, e os podcasts que você participa, assim, ele é muito voltado para o consumidor do seu nicho, né? De automotores, enfim. Aqui, como o podcast de tecnologia, e talvez quem esteja assistindo a gente aí não conheça o mercado de carros, né, a fundo, vamos tentar falar no mais genérico para entender como funciona a tecnologia num carro hoje, né? Claro. Porque é uma coisa que a pessoa que somente dirige, ela não entende que a quantidade de tecnologia, a infinidade de coisas que existem dentro daquele carro. A pessoa só liga e sai andando, né? Exatamente. Vamos começar. O que você poderia trazer assim para a gente já para startar esse nicho de tecnologia dentro do carro? Tá. Primeiramente, uma frase que muita gente vai achar estranho, mas hoje você não conduz o seu carro, você dá comandos a ele. Hoje o carro chega nesse nível. Então, tudo que você faz no carro, ele é supervisionado por centrais. E ele vai falar, deixa eu ver se isso que você me pediu é interessante. Vamos ver se faz sentido, né? Ao pé da letra, assim, para um público final. Então, eu quero abrir o meu vidro. Tá bom. Então, você tocou, ele vai mandar um comando, vai para uma central de conforto, essa central vai lá e manda o sinal. Então, se por algum motivo ela achar que você não deve abrir o vidro, ela não vai abrir. Olha só, cara. Alguma coisa que aconteceu no carro por segurança, entrando a segurança nisso. Outros casos o que a gente percebe, todo mundo, mesmo não entendendo de carro, vai entender isso. Por exemplo, você vai acelerar um carro. Fui lá e, cara, dei pé no fundo, assim, eu vou fazer uma ultrapassagem, eu vou cruzar fazer um cruzamento, dei pé no fundo lá no assoalho. O carro demora a responder, porque ele vai falar, peraí. Não é assim, eu vou entender as condições, eu tô parado, eu tô com ângulo de inclinação, não tô, tipo, eu tô com o volante esterçado, enfim, ele tem todos os sensores e ele vai falar, tá bom, você solicitou 100% de acelerador, mas eu vou aplicar 20, que eu acho que é o que precisa agora. Então, por isso que tem aquele famoso delay de pedal. Então, você solicita e o carro demora a responder. Isso eu tô falando de carros mais novos, com acelerador eletrônico e tal. Antigamente, os aceleradores eram a cabo, então você pisou, tá todo mundo ali. Então existe tudo isso no carro. Ele vai ver o que você demandou e ele vai aplicar o que ele acha que ele tem que aplicar, né? O que é melhor para você. E o que é melhor dentro de outros quesitos. Então, por exemplo, hoje se aborda muito o quesito de ambiental. Então, poluição. Então, se ele aplicar também um acelerador muito rápido, vai gerar poluição. Gera poluente. Então, peraí, como a montadora vai interagir nisso? Então, peraí, eu vou solicitar o acelerador numa rampa de aceleração num certo nível que eu não vou emitir CO, gás carbônico, ou não emitir é muito forte, mas, tipo, emitir baixa densidade, digamos o que tá assim, permitido dentro daquela norma, porque a cada ano a norma vai dificultando mais. Então, você tem que gerar economia, potência, tudo isso, mas atender a norma, não pode poluir. Né? Dentro disso que você falou, se entra com aquele plug and play para controlar o pedal. O pessoal chama de gas pedal. Gas pedal. Gas pedal, Se você entra com essa tecnologia, você pode ter uma emissão de poluição diferenciada do que o carro proporciona originalmente. A gente tem atributos no escapamento ali, por exemplo, o catalisador. Carro diesel tem um filtro de partículas, carro gasolina, álcool, enfim, tem um catalisador. Ele vai catalisar esse poluente, né, e tentar deixar o mais limpo possível. Mas você pode sim gerar um pouco mais de poluente. Não o suficiente para ser problema, mas
Pode sim. Que na verdade ele não tira o delay, ele dá uma falsa impressão. Ele faz acelerar mais o processo. Então é como se você tocasse 20 ou 30% no acelerador e ele informar para a central que já deu 100. Legal. Basicamente é isso. Mas ele, de certa forma, você sente isso. Não traz potência, o benefício é só aquela sensação de ser mais rápido. Ah, Cara, os fabricantes hoje, eles têm um controle muito forte, então, né? Muito. Nesse sentido, né? Eles controlam basicamente tudo que é feito pelo carro. Exato. Quando a gente fala da questão de diagnóstico automotivo, né? Uhum. O leigo, vamos falar do leigo que está assistindo a gente. Não é simplesmente o cara chegar lá, pluga, como se fosse um notebook USB ali, Sim. beleza, né? Sim. Como que funciona essa questão dos diagnósticos? Por Tá. onde ele passa? Qual que é a pegada desse serviço? Antes desse assunto, já fazendo parte desse assunto que você falou, as montadoras sempre estão fazendo com fique mais tecnológico, tudo e tudo mais. Antigamente tudo era offline, hoje já tem online. Já tem Hoje a online. montadora tem acesso ao seu carro online. Algumas montadoras, BMW, Mini Cooper, Tesla, falando de elétrico, eles têm acesso online ao seu carro. A gente pode abordar isso mais pra frente, mas só pra juntar com esse assunto. Sim. E a parte de scanner era assim, antigamente você plugava o scanner, gerava algum código de erro e era meio simples de você resolver. Hoje, a eletrônica embarcada envolve muitos sensores. Então, se você pega um carro americano, isso é de forma mais reduzida, que o americano ainda quer a coisa um pouco mais simples. Ele ainda... e se isso aqui tá funcionando, deixa. Melhora um pouco a estética do produto, um pouco o sensor, um pouco da tecnologia do sensor. O alemão já fala, onde tinha um sensor, põe 4. Onde tinha um, põe 4. Eu quero Os redundância. caras são metódicos. Eu quero redundância, eu quero saber... esse sensor, ele detectava o comando variador ali, o VVT, a cada 1 grau. Não. Eu quero a cada 0,02 graus. Então, o alemão é o cara mais pilhado. O alemão e o japonês, eles são... os caras mais pilhados pra tecnologia avançar muito. Microgerenciamento no carro, né, absurdo, cara? Os caras fazem absurdo. mesmo. Então, você pega um carro alemão, é um dos carros mais difíceis de reparar hoje em dia. Tem que ter você tem que ter uma experiência, assim, buscar treinamentos e cursos, porque a própria empresa do scanner hoje tá treinando os profissionais, porque, assim, é uma coisa que didaticamente você já não consegue mais tanto. Antigamente, o carro tá falhando. O que o mecânico fazia? Puxa um cabo de vela, desliga um bico, achei o cilindro. Cara, hoje você quase não abre o capô. Você consegue fazer o diagnóstico 90% do carro com o aparelho na mão. Ou um scanner ou um osciloscópio, que hoje usa muito osciloscópio também para fazer. Então, um mecânico hoje, ele não é só mecânico, ele é eletricista, ele mexe com eletrônica e mecânico. Ele tem que unir as coisas. Sim. Então, você plugou um scanner, ele vai te gerar um código que a gente chama de código DTC. E em cima desse código, você tem que ter a experiência para diagnosticar o defeito. O código é um norte, o scanner é um GPS. Como você vai chegar lá, aí é você que decide. Então você tem que usar as suas estratégias, conhecimento para falar, peraí, então se gerou esse erro, eu preciso entender por que o carro gerou esse erro. Então ele pode, através desse sensor, gerar isso aqui, então sei lá, vou criar um cenário. O carro deu misfire. Misfire é uma falha de ignição. Então, quando você vai acelerar, o carro faz dá aquela tremidinha. Tem que fazer o som. O som é importante pro diagnóstico. Eu ia só uma adenda para cortar a sua ideia, para te atrapalhar na ideia, né? Inclusive, eu tô com um problema no meu carro, queria ver se você consegue me ajudar. Ele faz Ele faz... É normal, o áudio do WhatsApp é maravilhoso pra isso. Que a galera manda, né? O carro dá essa falhadinha, gera um código de misfire. Beleza, esse misfire você vai lá... especificamente a vela de ignição? É a bobina? Não, pode ser, sei lá, mais uns 10 tipos de coisas que vai gerar isso. Então hoje não se fala mais mecânico, a gente se fala técnico. Porque o cara tem que ser... Ele tem que ser especialista naquilo. O cara tem que estudar muito, cara. Hoje em dia... As empresas automotivas... Fazendo uma comparação com isso que você trouxe do scanner agora. Até onde as empresas automotivas conseguem escanear um carro online, de forma online? Então, tudo que você tem lá de aparato no scanner, quando você pluga no carro, você tem todas essas informações. Um carro mais novo hoje, que tem toda essa tecnologia, você acredita que as empresas elas conseguem de forma online ter todo esse parâmetro do scanner com ela? Ela conseguiria monitorar tudo isso, talvez? A gente não tem essa informação 100%, mas sim. Sim, porque tem casos, por exemplo, eu trabalho muito com reprogramação eletrônica. Então, você tem um carro, você precisa reprogramar o carro, chegar numa certa potência, a gente faz essa reprogramação no módulo original. Então, a gente lê o mapa, faz a reengenharia do que foi feito lá, e ali eu aplico as minhas técnicas para conseguir potência, mantendo conforto, consumo, enfim, segurança, né? Como se o carro tivesse saído daquela forma.
Então, cada vez mais eu estudo para isso. Sim. Não para entregar só a performance, mas a performance como a montadora gostaria de entregar. Aham. Então, tem casos de BMW, Mini Cooper, que a gente sobe o software e no começo, as primeiras que eu fiz, você sobe o software, o cliente anda por uma semana, de repente ele fala, cara, o carro voltou a ficar fraco. Ué, vamos passar no dinamômetro. Dinamômetro é uma ferramenta que a gente amarra o carro em cima de um rolo e aí a gente consegue acelerar o carro parado Aham. e medir. E tem um computador, ele traça um gráfico de potência e torque. E ali eu consigo saber o desempenho do carro original e depois que eu fizer o remap, né? E aí ele me dá aquele delta de potência que eu ganhei. Então, passamos o carro do cliente no dinamômetro e falou, ué, o carro tá original. Junto com isso eu faço um log. Então eu ponho um equipamento meu na porta OBD, que seria uma USB de um computador. Isso. A gente chama de OBD2, é uma tecnologia que vem desde os anos 2000. Você pluga lá essa OBD2, liga o equipamento, faço um log. Um log eu pego todos os dados de todos os canais que eu selecionei no carro e a partir desses dados eu consigo entender se o carro respondeu com o que eu pedi. E aí ele respondia como um original. Olha só. Aí eu falei, ué, o carro voltou Ele original. meio que se autorreprogramou, se Resetou. autorresetou. Chamei o cliente e falei assim, você levou o carro na concessionária? Porque tem casos que quando você leva o carro na concessionária numa garantia, toda vez que existe uma atualização de software que a montadora manda, toda concessionária é obrigada a atualizar o carro. Isso é comum, tá? É como você fazer a atualização de um Windows. Chega lá pra você a notificaçãozinha e você atualiza. Tem isso na concessionária. E aí a concessionária vai lá, plugou o scanner, gera um padrão de diagnóstico que a concessionária faz. Você clica só num botão de scan, ela lê o carro inteiro, com o número de chassi ela te traz e fala, ó, esse veículo tem esse recal, não tem esse recal, já foi feito isso, então o histórico é muito grande. E ela fala, ó, tem uma atualização disponível. Você clica lá e ela, cara, ela atropela tudo que já tinha lá e Croniza, né? põe um software novo. E se o cliente tivesse levado o carro para esse tipo de serviço, ele substitui o mapa e a gente escreve de novo. O cliente falou, não fui. Não teve o pé na concessionária. Ué, o que aconteceu? E aí a gente começa a estudar. Escrevi o mapa de novo no carro do cliente, o cliente saiu. Cara, mais alguns dias de novo, o carro volta original. E aí a gente descobriu que o carro tem, sim, uma ligação com a fábrica. E a fábrica manda atualizações pro carro e aí... Online. E aí o carro volta a estoque de novo. Que doideira, né, cara? Cara, você vê como tá ficando perigoso isso, porque assim, as nossas informações elas são totalmente sigilosas. Então, para você que tem o seu carro aí, nem imagina que você pode estar sendo de alguma forma monitorado, isso está acontecendo. E a gente nem tá falando de um carro totalmente novo, né? A gente tá falando de um carro elétrico. Um carro de $500 mil, não. Não. Carros falando de um carro menos, que tem uma tecnologia já que pelo menos vem aí desde os anos 2000. E de certa forma, se a empresa, se a montadora quiser monitorar, ela consegue. Sim, de alguma forma ela consegue. Total. Ela vai ter algum dado Ela ali. que cria o Quanto software, você ela cria o acelerou, módulo. quanto você acelera Exato, e por exato. aí vai. Exatamente, ela tem controle total disso. E cada vez tá... Ela já tinha esse controle, mas esse controle quando eu ia pra concessionária. Hoje esse controle tá virando online. Então, cara. Real time ali, ela vai saber disso, né? Tem até um caso engraçado de um americano que ele comprou um Tesla. E aí esse Tesla ele comprou e ele ia brincar numas arrancadas, né? Pra fazer uns 200 metros ali. E aí um cara nerdzão lá, de alguma forma, ele conseguiu acessar a central do Tesla. E ele conseguiu reprogramar o Tesla. Olha aí. Porque para reprogramar um carro eletrônico é mais fácil ainda do que um carro a combustão. Porque você só precisa pôr mais voltagem no motor. Literalmente falando, né? Tem algumas dificuldades, mas literalmente você aumentou a potência do motor ali com energia, o carro fica mais forte. E ele andou por um tempo assim, de repente o carro voltou a ficar original. E aí depois ele descobriu o mesmo caso que eu tive no Brasil com a BMW, exatamente. E estudando ele conseguiu descobrir que a Tesla monitora a força G do carro. E aí descobriu que tinha algum parâmetro fora da força G, o 0 a 100 do carro era mais rápido. A força G gerada depois desse remap era mais forte. E aí a Tesla manda um back to stock pro carro, o carro volta a ser original. Cara, isso tem um lado bom, Sim. que é a segurança. Manter o padrão, mas tem o lado obscuro da conversa, né? Totalmente. Porque, Totalmente pô, cara, obscura. imagina, você, além de ser monitorado, as montadoras, elas podem ter a possibilidade de mexer no seu desempenho. Exato. Né? Às vezes tá muito bom e do ponto de vista deles, não. Do ponto de vista. E aí que mora o detalhe, né, cara? Exatamente. Então, cara, a tecnologia do carro é absurda, assim. A gente tá Absurda. passando por cima
Porque se a gente fosse entrar a fundo a cada item, a gente fica 4 horas aqui. Sim. É muita coisa, são anos de tecnologia desenvolvidas. São os Então, mistérios dos Exato. carros. A gente tá abordando as coisas mais legais, assim, vamos dizer, mais fáceis de entender e o que pega o dia a dia. Mas se for um pouco mais a fundo, o módulo de ABS, ele consegue detectar uma colisão. Ele consegue saber quando o carro, né, teve um acidente. E ele consegue gravar 5 segundos antes do acidente. Tá. Porque ele tá o tempo inteiro gravando. Só que ele fica substituindo. Quando ele detecta que teve um acidente, ele fala, opa, pega 5 segundos antes do impacto, porque o carro tem sensor de aceleração, então ele pega esse tempo e registra isso. Olha então, só. para se caso precisar de uma averiguação muito a fundo, eles conseguem acessar esse log e saber quantas vezes o carro capotou, qual foi a desaceleração dele, a velocidade que ele tava a 0, quantas vezes o carro virou. Então, tipo, o carro capotou 4, 5 vezes. Ele consegue... Ele tava a 200 por hora, desacelerou a 0. Esse nível de informação. Então, muito preciso, entendeu? Então, que só as montadoras têm acesso. Isso nenhuma pessoa tem acesso, porque ela tem que remover, é como se fosse uma caixa preta, de um avião, vamos dizer assim, né? A montadora consegue pegar esse módulo com um software só dela, consegue acessar E faz esse a data leitura. logger Cara, e mas fornecer essas informações para alguém. uma informação que eu não imaginava. Até Essa também informação não. é bem Também não. restrita, Eu tinha, legal. A gente teve um episódio que, juntos, nós vendemos uma Evoque numa época para um camarada, contando uma história aqui também. A gente vendeu uma Evoque para um camarada que ele duvidava da quilometragem. Eu já fiquei impressionado com essa precisão. Isso que o Robson está falando agora é tecnologia de alto nível, eu nem imaginava. Mas assim, o camarada foi comprar uma Evoque que tinha uma rodagem já há uns anos de pista. E a Evoque tinha, eu me lembro até hoje, ela tinha 39 mil quilômetros. Marcados. Só que pela idade dela era uma quilometragem que não era muito compatível. E o camarada baixo, né? muito baixo. E o camarada que foi comprar, ele duvidou demais. Ele falou, cara, não é possível, vocês mexeram nesse carro. Ele pagou um diagnóstico numa Land Rover especializada em São Paulo. E aí eu fui lá acompanhar. Quando chegou lá, cara, o camarada mostrou pra gente como estava sendo feito aquele diagnóstico, né? Toda a parte de computação ali para fazer a análise. E ele falou, daqui não passa, porque é o seguinte, eu vou te mostrar. Cara, ele fez um diagnóstico do carro, a marcação da quilometragem constava em pelo menos 5 ou 6 itens do carro. Então tinha quilometragem no módulo, tinha quilometragem na chave, a do painel do odômetro. Então assim... No câmbio. E ele me mostrou, e ele falou assim, ó, por que não passa? Porque às vezes a pessoa quer fraudar essa parte de quilometragem para vender o carro dizendo que rodou menos, mas esses carros, eles marcam a quilometragem em outros locais. Então às vezes o cara consegue mudar só do painel. Mas ele diagnosticou em minutos que realmente tinha aquela quilometragem, né? A gente até vendeu o carro pro camarada lá. Mas é impressionante, cara, a tecnologia desses carros, né? Impressionante. Vai muito longe. Agora, né? só para não fugir do assunto, uma coisa para mim não esquecer também, que é muito importante de falar. Cara, o Robson, um dos primeiros caras que eu vi, assim, fui sócio dele na Made for Street há uns anos atrás e eu via as coisas crescendo, né, para ele. Ele evoluiu muito porque ele é muito cabeça nessa parte de tecnologia. E sem dúvida, cara, ele foi um dos primeiros caras que eu vi fazer toda essa parte de reprogramação de forma online. E quando eu vi, eu desacreditei. Porque assim, é muito padrão, Fábio. As pessoas trazem o carro, você pluga o computador, faz a leitura do mapa, faz a troca de mapa. Então isso é muito comum para quem mexe com remap, né? Essa parte de você personalizar o carro e dar potência. Agora, o dia que eu vi o Robson fazendo isso, ele tava lá no computador, eu falei, mas você tá fazendo um remap para onde? Ele falou, cara, tô fazendo um remap para um cara que tá lá nos Estados Unidos. O cara plugou a parte de scanner e computadores lá nos Estados Unidos. Um equipamento slave lá. Um slavezinho. O Robson com o master aqui fez a comunicação e fez todo um remap, cara, estando sentado na mesa dele lá na Made for Street em São Paulo. Manutenção remota de verdade, né? Cara, um negócio assim de outro mundo. Eu sou de tecnologia há muito tempo, mas quando eu vi isso acontecer, porque isso assim, vira uma chave na sua cabeça, que, cara, você não acredita. É uma coisa que é padrão fazer ali no local. E aí eu vi esse camarada, cara, fazer isso de forma remota, eu achei muito legal. Sensacional. E hoje é comum ainda? A galera faz ou fica meio... O que acontece, na verdade? Eu tenho alguns dealers parados pelo Brasil e tenho 2 na Flórida. Para você ser um representante meu e vender uma reprogramação de potência na sua oficina, você tem que comprar um equipamento, que é caro, equipamento caro. E aí você lê o mapa do carro,
me manda o arquivinho, eu modifico o arquivinho e te devolvo, você escreve. Isso é o padrão mundial. Isso no mundo inteiro é assim. Junto com uma empresa de tecnologia de scanners, eles desenvolveram uma técnica de programar os carros, mas não tinha nada a ver com reprogramação de potência, era programar chave, alguma coisa. Porque como as montadoras estão cada vez mais fechando o cerco da pessoa de manutenção de fora, que não seja concessionária, eles estão criando coisas que só um equipamento original faz. Só que um equipamento original é muito caro. Então ele vai restringir muitas oficinas e tem que pagar licenças, abonamento. Hoje você paga valor por chassi. Então, sei lá, a linha Stellantis agora, que é Jeep e tal, se eu quiser fazer uma regeneração de DPF, gravar uma chave, alguma coisa, eu tenho que pagar uma licença anual pra Stellantis pra eu poder acessar. Entendi. Tá? Então, nem todo mundo tem esse acesso. Então, Claro. o que eles fizeram? Eles fizeram um equipamento que remotamente eles usam um equipamento aqui nessa mesa e um cara tem um slave lá, um aparelho do próprio equipamento deles e eles conseguem fazer. É como se a porta OBD2 do cara viesse até a minha mesa, via rede. Entendi. Então, você conecta um cabo de rede aqui, o cara um cabo de rede lá no equipamento e eles funcionam Quer dizer, assim. dá pra fazer, mas não é tão simples assim, né? Exato. Não é, E aí tem- o que eu tem fiz... todo um É processo, uma tecnologia né? que Exato. poucas pessoas trabalham. Imagina, uma pouquíssimo. segurança de ponta a ponta. É como se fosse uma VPN, vamos dizer assim? Praticamente, Praticamente, né? né? Você fecha a criptografia Ele da... fecha uma criptografia dos aparelhos, então o cara não precisa ter um aparelho de 30 mil reais na sua oficina. Você compra um aparelhinho que eles têm lá que custa 5, 6 e faz esse trabalho. Mais lento, óbvio, é diferente, Depende mas da é internet. possível, né? Caramba, A ponto do cara entender se ele vale comprar um equipamento mais caro para continuar. E aí, quando eu vi essa ideia dessa empresa, eu falei, cara, vamos evoluir mais isso, vamos tentar reprogramação. E aí sentei junto com o grupo de engenharia deles lá e começamos a desenvolver, fizemos teste por alguns meses e, cara, a fundo, hoje a empresa vende bastante essa tecnologia aí. Cara, o remap ele tá muito no popular, assim, ligado à questão de potência. Sim. Né? Mas tem outros benefícios que o remap pode trazer para quem busca? Sim. Por exemplo, ó, eu atendo uma linha pesada. Caminhões, agrícola, essas coisas. Esse setor não quer potência. Esse setor quer economia. Então, imagina o cara de uma fazenda lá, quilométrica lá, colher a sojinha dele lá, Que aí na manhã, né? 2 Gastando mil mesmo. litros de diesel numa colheita. Nossa. Imagina eu falar pra esse cara que ao invés de 2 mil litros, ele vai gastar 1.700. Sim. Imagina num ano dele quanto isso não vai dar de benefício pra ele, né? Não, o de benefício economia. é absurdo. Uma Então eu vez a gente fez entrego essa conta, o benefício é para absurdo. caminhões e agrícola, a gente entrega economia. Entendi. Então, Fora a potência, quebra, né? exatamente. Você consegue controlar o desgaste, né? Sim. Então, combustível, né? Aliás, Combustível. tecnologia de combustível, cara, é um negócio que também, se a gente for Exato. falar aqui, a gente vai ficar 10 horas falando. Aham. Mas manda muito, Manda né? muito, e manda o muito. remap te ajuda nessa análise. E carros de rua, normal, gasolina e tal, se você... eu não quero só potência, eu quero um pouco tirar o delay do pedal e deixar o carro mais econômico, também é possível. Também é legal, possível. legal. Tem essa opção também. Legal, gente. É perguntas de leigo, né? Eu não manjo muito, né? Então. Perfeito, é Mas isso. Eu é também tô aqui perfeito como isso. leigo, cara. É Também perfeito. tô como leigo. Legal, Exatamente. Cara, o Robson é super especialista nisso, eu não posso deixar de falar. Teve uma vez, a gente foi... O Robson foi para os Estados Unidos só para fazer remap de carro, cara. O cara ficou, sei lá, mais de um mês lá, né, Robson? Ficamos uns E- 30, 40 dias, né? E a gente foi junto. Nós fomos juntos, porque eu ia fazer uma palestra, eu ia ministrar uma palestra de marketing digital, e o Robson tinha essa questão dos remaps lá, né? Porque ele faz remotamente, mas ele faz tanto, cara, para os Estados Unidos, mas tanto, que a pessoa lá da ponta falou para ele, não, vem para cá porque agora a demanda tá altíssima. Ele teve que embarcar aí, nós fomos juntos. Cara, e esse cara, pra você ter uma ideia do tamanho desse cara nesse mundo, né? Então, quem estiver assistindo aí a gente falando sobre tecnologia, se você não é do mundo automotivo, cara, nós chegamos no aeroporto, tinha uma fila imensa da American Airlines. Uma fila imensa, cara. Eu olhei pro Robson e falei, cara, a gente tá ferrado. Olha a fila Ferrou, para né? embarcar. E aí eu tava andando com ele, um rapaz da American Airlines olhou e falou assim, Robinho? Aí ele, oi? Que Aí o legal. cara, não, vem cá, você passa aqui. Meu, o cara acompanhava Cara, ele. o cara abriu uma fita e deixou a gente passar. Mas assim, Ah, a gente foi olha no só, guichê. Eu nunca me senti tão importante, a fila lotada. O pessoal olhou e falou, quem que são esses caras, né, meu? Mas foi muito legal, porque aí também eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho dele lá. Fiquei 2, 3 dias com ele nessa parte de remap. E, cara, é uma tecnologia que, assim, mexe com todo mundo, né? Sim, O cara que sim. é de automotores. Não O importa a cara tem idade.
paixão, não importa a idade. E o Remap tem uma tecnologia que é, assim, absurda. Quando você começa a viver esse mundo, Fábio, você começa a ver uma coisa que... quem mexe só com computadores viaja, você vê um mundo totalmente diferente, né, do que a gente Hoje um mapa vive de no um dia a carro é dia. feito em hexadecimal. Caramba. Ele é todo editado em hexadecimal. Então eu tive que aprender programação, literalmente. Eu ia falar né? isso, é o software dele de Remap, cara, é nada mais, nada menos do que uma programação. Exatamente, o cara é um programador. editor de hexadecimal. Eu faço um arquivo binário, mando pro computador do carro, que hoje é chamado de computador, a ECU do carro, e ela comanda tudo, cara. Ô Robson, agora a gente tem uma crescente aí de carros elétricos, Uhum, né? Híbridos e elétricos. Certo. Como que tá, assim, o fluxo de serviço para essa linha? Ela é mais complexa do que as outras? Como que é, cara? Teoricamente, para quem é leigo, Uhum. pô, o carro elétrico é mais tecnológico, Sim. mas o acesso às informações é mais fácil, porque as montadoras não são aquelas conhecidas, né, cara, Sim, muitas sim, vezes, sim, né? sim. São poucas, né? A Toyota fez uma parte de híbrido, né? Na época do Prius, né? Que tem ainda. E aí, mas a famosa é a BYD, Isso. Tesla, enfim. Tem bastante coisa no Brasil, cara, sobre isso. O que aconteceu? Quando começou a entrar essa parte de elétrico, muita gente falou, cara, isso aí vai ser assim, ó, um mar aberto sem ninguém. Uhum. E aí muita empresa que é focada em treinamento, essas coisas, foram atrás e hoje você consegue fazer um treinamento disso fácil, vamos dizer assim. Uhum. A única coisa é que todo técnico que vai pôr a mão num elétrico, ele tem que ter a mesma certificação de um cara da Eletropaulo. Putz, Ou, cara, não importa de onde você tá vendo isso, daquela companhia de energia elétrica. Tem várias local. pelo Brasil tem aí. que ter as NRs de elétrica, Tem que ter cara. NR de NR. elétrica, cara. Que Por quê? doideira. Você tem que ser certificado, porque a segurança de você mexer num poste é a mesma de um carro. Você pode morrer Puta, e é encolher verdade. desse tamanho. Verdade. E quando você vai desplugar a bateria de um carro, tem que ter um outro cara ancorando com o gancho pra te desgrudar dali. Olha que É nesse doideira, nível. cara. Então, eu queria mexer com elétrico na oficina, eu tava pensando nisso, eu tirei um pouco da ideia, mas não morreu. Mas você tem que ter um lugar, um setor específico. Aqui é elétrico, ele tem que ser cercado, ferramentas especiais todas isoladas pra você mexer no elétrico. Olha que Então a mão de obra doideira, disso é extremamente especializada e o cara tem que ter a não RT só a mão de obra, mas a infraestrutura, né? a da... infraestrutura, a local. NR, o cara tem que tirar a especialidade, o cara certificação. tem que Cara, as certificar. ferramentas são muito caras, assim, ó. Uma ferramenta normal custa R$10, exemplo. A que custa 10. Elétrica é 200. Então você imagina pra onde vai A galera parar. do governo, então, ela tem que repensar algumas coisas, como, por exemplo, incentivar a venda do carro elétrico, maravilha, né? Dar redução no meio ambiente e tudo Exato. mais. Mas e aí, cara? E o depois, né? Como é que vai ser, né, cara? A estrutura para manter isso rodando, né? Vai É o ter que todo ter muito mundo fala. profissional. É o que todo mundo fala, né? Você comprar um carro elétrico hoje, ele desvaloriza na venda aí pelo menos 60%. A gente tem o problema da bateria ainda, né? Sim. A bateria degradou. O que é legal agora, eu acompanhando a tecnologia, porque assim, eu estudo tudo. Claro. Não vou mexer com elétrico agora? Não vou, mas eu tô ali. Opa, tem Pra quando eu antenado, falar, né? agora eu vou, aí comecei do zero. Não, eu vou acompanhando dia a dia. Então, há um tempo atrás, a gente falava em um pack de bateria de R$40 mil. R$50 mil um pack de bateria. E a tecnologia foi avançando num nível que você abre o pack de bateria e conserta a célula. Você muda só a E a célula. célula custa R$2, R$3 mil. Aí você fala, opa, agora mudou. começou a ficar um Mudou o pouco jogo, mais né? acessível. É. Exatamente. Porque se você tá nos Estados Unidos, de repente uma célula de bateria não é tão caro. Mas no Brasil, tudo chega no mínimo 10 vezes mais. No mínimo 10 vezes mais. Então um pack de bateria é o valor do carro. Tava dando 70% do valor do carro. Sim. Então um carro elétrico chegava com bateria ruim, era lixo. Caramba. E aí não dá pra ter um carro lixo no Brasil. Não. Jogar um carro não é essa cultura, né? É arrumar. Lá então... nos Estados Unidos tem cemitério de Exato, Tesla, né? aqui já Mas não. aqui no Brasil não dá. Então, desenvolveu isso. Então você tem equipamentos hoje que pode recuperar aquela célula danificada. Então ela vai ali dando uma carga lenta e umas sequências de pulsos na bateria para tentar voltar à vida. Caso não, você substituir aquela célula. Substituiu, aí você testa o pack inteiro, tá tudo 100% ou no mínimo 90%, põe no carro e vida que segue. Falando de manutenção no modo geral do carro, diminui. Por exemplo, difícil, é muito raro, vamos falar mais demorado, vai. Um carro hoje você troca a pastilha de freio com 10, 15 mil quilômetros. Cara, num elétrico dura 30 mil. 30 mil. Olha, o dobro do... Por volta disso. Porque o motor regenera. Você existe um freio motor mais forte. Então, você tirou o pé do acelerador de um carro elétrico, Já freia. o próprio motor já regenera a bateria. Isso gera um freio motor muito mais forte do que um freio motor de um carro a combustão.
Então, Entendi. pastilha de frio gasta menos. Você não tem embreagem para trocar, você não tem bico injetor para limpar, você não tem vela, você não tem bobina. Outros tem uma gastos, contrabalança aí, né? Entendeu? Então, o que vai limitar ali? Você tem um motor elétrico, de repente só na dianteira ou só na traseira, ou carros muito fortes, igual o Tesla, você tem um em cada roda. Você tem um pack de baterias, você tem eu esqueci a palavra agora, mas é um equipamento que muda a energia do que vem para a bateria para um conversor, tipo um conversor. Uhum. Você tem uma série de módulos ali, mas menos do que um carro a combustão. Perfeito. Menos trabalho. Mas nessa ideia da tecnologia ser acessível dentro do carro ou não, tem um filme na Netflix que é com a Julia Roberts, que chama, se não me engano, O Mundo Depois de Nós. Se não me engano é isso, tá? Se eu não estiver assisti errado ainda. aí. Preciso assistir esse filme. E, cara, o filme, claro, não vou dar spoiler aqui, né? Mas tem uma cena no filme que fiquei impressionado, né? As pessoas estão num apagão, ninguém sabe o que aconteceu. E as estradas são travadas, você não consegue sair de onde você está, porque quando você tenta sair, você chega nas estradas, as estradas estão travadas com carros enfileirados elétricos. Então, Eu vi um trailer desse Você filme, viu? já. Claro, como eu disse, não vou dar spoiler, mas a tecnologia, ela é totalmente controlada. Então, para controlar as pessoas ali naquele filme, tem essa cena onde os carros... em cima disso, você acredita que dentro dos carros elétricos, que tem muito mais tecnologia embarcada do que um carro comum, Sim, é mais avançado. você acredita que a gente tem as montadoras ou outras, ou até hackers, vão ter um possível controle sobre essa tecnologia um dia? Acredito, porque, sei lá, vamos falar um pouco do Tesla. Cara, você vai dar uma freada de emergência. Através das câmeras, ele decide por você o que vai acontecer. Se eu desvio de um carro ou do outro. Então, se o Tesla tem inteligência pra isso, alguém controla. Então, eu acredito que sim. Óbvio que deve ter uma segurança boa em cima disso, mas a segurança criada é a segurança que é possível quebrar. Isso é inevitável. Então, você sempre cria uma segurança, alguém quebra. Você cria uma melhor. Isso é pra tudo na vida, assim, de segurança vai ter. Mas eu acho possível pra caramba. E tá muito perto disso acontecer, cara. Mas muito Eu perto. também acho, porque Muito assim, perto. essa tecnologia ela demanda atualização. Sim. Então, cara, se o cara consegue mandar um update pro seu veículo, com Exato. certeza ele consegue verificar outras coisas. Eu também acredito Hoje a direção nisso. é elétrica. Hoje a gente tem direção elétrica. O carro estaciona sozinho se você apertar um botão. Então, quer dizer, a direção já vira sozinha. Ela já estaciona sozinha. Em 2015, tinha as Tiguans, as Touareg, que você apertava um botão de parking lá e você só tinha que frear. Mas ele já esterçava e falava, solta o freio. Aí você solta. Aí ele falava freia, aí você freava. É o famoso Hoje parque em dia assist, você aperta né? um botão, exatamente, o parque assiste. Hoje em dia você aperta o botão, o carro já manobra sozinho. Sozinho. Você pode tirar os pés e a mão do carro, ele vai sozinho. Então alguém pode comandar isso como se fosse um joystick à distância, assim. 100%. Cara, 100%. isso dá pra viajar com esse tema aí, hein, dá, cara? cara. Isso É outro tema que a gente ficaria horas conversando. Exato. Ainda bem que a gente é nerd, então então A é gente possível quer saber isso, como é e que vai é indo possível, embora né, cara? e quando vê 3 horas da manhã. E a gente tá lá, né? É assim, cara. É muito louco. Mas Cara, é possível, total. A questão da inteligência artificial, você já vê alguma coisa também sobre isso já Sim, muito forte em várias coisas. Hoje, os scanners, voltando pro assunto de scanner lá, já saiu agora a inteligência artificial para te ajudar no diagnóstico. Então, ele gera um código de erro, o DTC que a gente falou. Aí, hoje, você tem que como clicar num botão e aí a IA vai analisar e vai te trazer, ó, as possíveis causas, o que você pode começar o diagnóstico e possível solução daquilo. Então ainda você tem que pensar, mas cara, 50% do que você teria que entender tá ali. E já te A IA ajuda. já tá ajudando. E cara, não vai longe dela, tipo, sei lá, escanear o carro sozinho e te trazer já sei programar lá, ele. 90% do defeito resolvido, cara. É muito forte a IA pra isso. E necessária, né? Porque também, imagina, cara, dentro de uma gama gigante de tecnologia dentro do carro, o que tem de especialista mecânico se metendo a fazer e faz alguma besteira, né? Exatamente. Então a IA é super válida. Lá na empresa a gente usa muito a IA para desenvolvimento, até para o marketing mesmo. E é engraçado que na minha área, eu vejo muito isso na internet, as pessoas estão com medo de perder os seus trabalhos. Falam, não, putz, a IA vai tomar meu trabalho de desenvolvedor aqui, vai tomar o
meu trabalho de marketing digital, um negócio... Muita gente fala, não, você automatiza e faz sozinho, você não precisa de uma agência. Mas, cara, não é verdade. Eu A acho que gente, não a também. gente que Também acompanha acho. no dia a dia, a gente sabe que não é verdade. Não é verdade. A pessoa que está por trás manda muito. Sim. Você tem que saber pilotar a IA para ela fazer o que você Sim, precisa. sim. Então, se você não entende isso e tenta fazer sozinho, com certeza a IA vai fazer alguma besteira. No carro, poxa, mais ainda, Mais né? ainda. Então, precisa ter um especialista. O cara não pode contar só com a IA para fazer por Exato. ele. Exato. E é uma coisa que, assim, no mundo vai mudar, porque imagina o que tem de mecânico se metendo a fazer e faz uma besteira. É. Pô, um carro hoje custa uma fortuna, ainda mais esses carros elétricos, né? Sim. Imagina você sai de um mecânico com um problema grave, imagina corrigir, imagina o valor disso na montadora para corrigir. Um cenário disso é, hoje você não troca uma bateria simplesmente trocando uma bateria. Você tem que apresentar a bateria pro carro. Sim, tem Acabou a que bateria do meu escanear, carro. né? Tirou a bateria, põe outra. O carro não liga a chave. Não Você liga fala, a ué, mas eu já pus a bateria. Você tem que entrar com o equipamento e apresentar a bateria pro módulo. Eu vou mais leve. Olha só, a gente não tem, a minha esposa não tem um super carro, ela tem um Tigo. Sim. Furou o pneu. Sabe o que aconteceu, cara? Furou o pneu, ela levou na autorizada, porque tem lá o seguro, Sim. a seguradora arrumou dentro do seguro, Beleza. só que o camarada aproveitou e fez rodízio. Ele inverteu os pneus de lugar. Ela chegou em casa, o painel parecia uma árvore de Natal, cara. Exatamente. Tava alertando um monte de coisa, ela falou, não sei o que aconteceu. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Entrei lá e aí eu li o aviso dizia, os sensores do bico Uhum. de calibragem, não sei se é esse o nome, sou leigo, Chama TPMS esse sensor. TPMS, É. PMS. como estavam fora, porque ele tirou da frente e pôs atrás e vice-versa, o módulo estava alertando que tinha um problema no carro, cara. Aí eu voltei lá com o carro e falei, bonitão, tudo bem? Olha só, você arrumou o pneu, mas o que mais você Obrigado, fez, mas né? E olha como são as coisas. O cara, ele olhou e falou, não, peraí, eu vou ter que fazer um diagnóstico, não sei o que aconteceu. Ele já duvidou de mim, ele falou, Sim. peraí, você tá me trazendo outro problema que não foi eu que causei. Eu falei, não, fica tranquilo, analisa aí. Ele passou o scanner e falou, cara, a gente vai ter que trocar todos os sensores. Deu pau nos sensores. Eu falei, meu amigo, ó, tem certeza? Dá uma analisada com mais carinho, porque a gente só trocou, acho que vocês fizeram um rodízio. Veio um outro camarada e falou, não é isso. Na verdade, Volta a gente pro lugar. inverteu e eu tenho que passar o scanner aqui e informar ele. Aí ele Exato. resetou lá no scanner, informou o que precisava e o carro ficou zero. Você pode só readaptar Cara, ele. um furo no pneu. É. Olha isso, E cara. não é um super carro, tá? Claro. Um furo no pneu. É. Tem duas tecnologias disso. Uma que é o sensor TPMS, que é literalmente o bico é um sensor, vai uma bateriazinha dentro dele lá tudo. E aí ele tem os lados, né, dianteiro, direito, esquerdo, tal, você não pode inverter. E tem uma outra tecnologia, por exemplo, a BMW não usa sensor no pneu para não gerar problemas. Então, um camarada, um borracheiro vai trocar o pneu, se ele não sabe que tem um bico de pneu, ele começa a desmontar o pneu pelo lado errado, ele quebra o TPMS. Aí você tem que Aí comprar um já outro era. sensor, calibrar o sensor. A BMW já usa diâmetro. Então, todos os carros têm um sensor de velocidade em cada roda. Então, o que eles pensaram? A engenharia falou, peraí, eu quero tirar esse bico de dentro. Isso tá me causando outros problemas. Vamos simplificar. E baratear, né? Que a engenharia vai falar assim, ó, o que vai me sempre, né? custar menos? Cada sensor desse aí que custe, sei lá, $5 pra montadora, mas... Cara, faz fabrica vezes 1 2 milhão milhão, de carros entendeu? vezes $5. Vamos diminuir isso aí, vamos. O que dá pra fazer? Alguém teve a ideia e falou assim, cara, diâmetro do pneu. Se o pneu murchar, ele muda o diâmetro. Consequentemente, muda a razão de velocidade. Então, se eu vou diminuindo o diâmetro ou aumentando o diâmetro, eu vou mudando a velocidade lida pelo sensor. Então, eles já pegaram um sensor que é extremamente preciso e, baixou 5 libra, 8 libra, o pneu diminui um pouco o diâmetro. Consequentemente, ao invés dele marcar 20 km por hora, a hora que você tá 20 km por hora, ele marca 19,7. 19,8 km por hora. Ele fala assim, opa, o pneu tá murcho. Já dá um aviso no painel. E aí, não mais longe ainda a montadora vai, que ela calibra a cada diâmetro que o pneu vai baixando, quanto de pressão de PSI tá abaixo. Olha o nível que chega. Então, ó, a cada 10 PSI que baixar, o pneu eu sei que vai dar essa velocidade aqui. E ele pega a referência das outras, que possivelmente estão cheias, e vai fazendo isso. Aí você pode inverter o pneu à vontade, que aí já não tem o mesmo lado. Aí você não tem este problema. Exatamente, mas a tecnologia custou mais caro para chegar nesse nível. Mas no final é mais barato por causa do número de Você carros. tem outras economias. A montadora tem muito disso, né? De Cara, criar uma tecnologia para gerar economia, né, também. Sim. A geração de economia, a economia de combustível, né? Voltando, né, na Sim. questão.
cara, hoje no combustível com o preço que tá, né, cara? É sempre importante, né, fazer... Porque tem gente que não sabe o que é o remap, né, cara? Voltando nesse Exato. assunto, né? Exato. O remap, ele não é só pra potência, então ele serve também pra questão de economia, né? Também, exatamente. Ô Robson, e quais são os serviços mais buscados hoje lá na sua empresa, cara? O que a galera leva o carro lá só quando dá BO? Tem gente que vai pra fazer uma preventiva. Qual que é a maior procura hoje, cara, assim, da galera? Ao longo do tempo, uma coisa que eu aprendi com o Daniel é a gente nichar o nosso público, tá? Sim. Não é abrir uma porta e deixa vir o que vier eu vou fazer. Não. Eu tenho que criar o meu cliente. Eu tenho que, entender qual cliente eu quero pro meu negócio. E isso aí foi uma coisa que eu aprendi com ele do seguinte, ó. Eu quero esse tipo de cliente para fazer isso, tal. Porque o que acontece? O cliente certo, ele, por exemplo, eu vou comprar roupa pra mim. Cara, eu não ligo pra roupa. Eu uso roupa de marca, da Made todo dia. Eu não vou numa Zara comprar uma roupa porque eu acho que ela não tem valor pra mim. E a mesma coisa pode acontecer em qualquer negócio. Na minha oficina, no caso. Então eu criei a Made. A Made é a minha Zara, vamos dizer assim. Então eu quero o cliente que goste da tecnologia que eu venda, com a qualidade que eu faço. Os nossos profissionais, tudo que a gente pega profissional bom, e lá dentro a gente cria um treinamento, então, pro cara entregar o nível. Como se fosse eu colocando a mão no carro, sabe? Então é isso que eu vendo. Seu padrão, né? É isso que eu vendo. Então hoje, eu criei uma carteira de cliente que ele vai lá antes de qualquer coisa acontecer. Entendi. É o cara que tem o prazer de entrar lá e falar assim, cara, faz um checklist. A gente cria um checklist, cara, dá 15 pau de manutenção. Fechou, de olho fechado, entendeu? Entendi. Demorou, são 10 anos. Mas a gente conseguiu chegar. Hoje eu entendo do que dia isso pra é noite. possível. Não, mas 10 anos muito bem construídos, né, cara? E essa parte de remap é super importante, porque assim, não dá pra deixar. Exato. Não é uma coisa que o camarada fala assim, não, eu vou fazer um remap aqui, depois eu nunca mais volto lá no Robson. Não, o cara precisa acompanhar, porque se ele não acompanha, quebra. E aí se fosse um exame de rotina, né, digamos assim. De né, cara? rotina, Hoje os carros estão quebrando mais rápido, tá? E não é, é coincidência. Não. É obsolescência programada. Isso saiu do celular e tá no carro. As próprias montadoras já afirmaram isso, né? Ó, Isso. tem prazo de validade. Exato. Tem prazo de Então, validade. aquele botãozinho que você liga o ar-condicionado, ele tem tempo de acionamento. Os caras querem produzir mais, né, cara? Exatamente. Então, O volante, a cada quantas viradas, ele tem que danificar. Porque, por exemplo, o sinônimo de segurança e de não ir numa oficina era Honda e Toyota. Quem tinha Honda em Toyota falava assim, cara, eu não ponho o pé na oficina. Nunca nem Eu vou num lugar, troco o óleo e... batia no peito, meu carro não quebra, né, cara? Meu Toyota tá E não com quebra mesmo, não quebrava 280 mesmo. milhões de quilômetros e eu só troquei óleo. Isso era prazeroso pra donos de Toyota e Honda. Hoje já tá mudando o cenário. Eles ainda não duram mais, mas eles já adotaram a obsolescência programada. Ainda tem essa, mas lógico, Exatamente. dentro de um novo parâmetro aí de qualidade. Então aquela história do iPhone perder o Wi-Fi porque você tem que trocar de celular foi pro carro. Agora já tá no carro já. Então o carro quebra de propósito. o iPhone já não instala, mas tá o aplicativo. Exatamente. Tem que mudar, né? A montadora tava perdendo o mercado de peça, cara. De venda de peça, de reparação. Então hoje a gente tá falando de você ter sei lá, o que eu mais atendo lá, Volkswagen, BMW, Porsche e tal. Essa linha, carro, sei lá, 2015, que custa 70 mil reais, orçamentos de 15, 20 mil reais é normal. Normal. É comum, cara. Olha isso. Pra manutenção, entendeu? Então, Entendi. carro que a gente falava assim, basicamente, existe carro com correia dentada, você já ouviu falar, Sim, e sim. carro com corrente de comando. Então, quando todo mundo falava assim, não, vou comprar um carro com corrente de comando, porque corrente de comando não se troca. Eu já não preciso mais fazer a manutenção de correia dentada, que a cada 60 mil quilômetros eu tinha que fazer. Cara, a Volkswagen a cada 70 ou 100 mil quilômetros você tem que trocar a corrente. Então, corrente era sinônimo de segurança. Entendi. Hoje não é mais. Hoje já não é mais. A corrente tá estirando. Agora, a corrente já não é tão resistente igual era antes. Então a gente mede estiramento de corrente pra falar pro cliente, ó, tem que trocar, sua corrente esticou. Olha isso, cara. E dá pra fazer uma corrente que não estica? Óbvio que dá. Claro que dá. Mas assim, tem que vender aquele kit de corrente, custa 3,5 pau um kit de corrente. Vamos vender corrente, entendeu? Lógico. Bomba né? d'água, hoje não dura um ano e meio a bomba d'água, vaza a água, troca a bomba d'água, custa mais 3 conto a bomba d'água e assim vai. Imagina no mercado, né? E dentro de tudo isso que você falou, cara, tudo isso
nada é olhômetro, né? Não. Nem achismo. É, Você tem a é. tecnologia ao seu lado para poder analisar. Exato. E aí cada coisa tem um aparelho de medição ou de aferição, enfim. Exato. Tem coisas que usam equipamento e tem coisas que é olhando mesmo. Então, por exemplo, a corrente. As montadoras fizeram uma janela de inspeção, você abre essa janelinha, aí tem um esticador com um monte de dentinhos. Você consegue contar quantos dentes ela avançou pelo manual técnico. Você fala, bom, a cada X dente eu já sei que teve desgaste. E você consegue informar o cliente que tá acabando. Mas as BMWs, você consegue ver desgaste de amortecedor, pastilha de freio e alguns outros itens no scanner. Eu não olho o carro. Eu ponho meu equipamento, ele fala, ó, pastilha tem 50%, 40%. Ó, os amortecedores do carro chegou a 60% de uso. E assim por diante. Ela vai te dando essas informações também pelo equipamento. Você vê, né, cara? Aquele Legal. mecânico raiz que resolvia tudo no olho hoje, né, cara? É, Passa fome, né? esse Não cara? dá pra pegar não peça dá, de né? um carro e pôr no outro e ver se resolveu. Não dá. Não, e ele passa fome mesmo, tá? Vou te dar um exemplo de mecânica, sem falar muito da Sim. tecnologia. O Robson postou um vídeo há um tempo atrás, cara, adorei esse vídeo. Era um equipamento novo que ele tinha feito aquisição lá. E o que acontece? Às vezes uma junta dentro do motor ou um pistão tem algum problema, alguma trinca, Uhum. alguma coisa e precisa ser inspecionado. E geralmente a pessoa faz o quê, né? Tira o cabeçote, Remove você e tem que desmontar tal. o motor para ver o que tem, enfim. Então, esse cara que não se atualizou, cara, que ele não tá dentro da tecnologia, ele dança. O Robson postou esse vídeo com esse equipamento, ele não precisou fazer nada, cara. Ele achou uma tampinha ali, não sei se era do óleo, talvez. Uma junta, né? Você tá falando da câmera que eu Mas coloquei você pela entrou, vela, né? você entrou Isso. com ela pela Eu tirei tampa a do vela. óleo? Não, tirei a pela vela. Isso. Ele pegou um equipamento, cara, com um visor desse Uma tamanho câmera lindo, boroscópica. uma câmera boroscópica, chama. Boroscópica. Ele introduziu lá, sem desmontar nada, a câmera com iluminação, controle da câmera, era um cabo por joystick, ele mexia e a câmera câmera ia se pro movimenta, ângulo que ele quisesse. Aí ele conseguiu ter lá o diagnóstico Era sem uma desmontar junta, nada. era uma junta de cabeçote queimada, a gente fala, então é quando passa a água do sistema de arrefecimento para dentro do cilindro. Isso não é tão fácil de achar, depende do nível. Chega num nível que é fácil, porque tem água no cilindro, acabou. É, já Mas era. esse carro especificamente era muito empírico as coisas que aconteciam. Você não conseguia ver a água no cilindro. Mas em um certo tempo andando, o carro fervia sozinho. E o arrefecimento era novo, o cara trocou tudo em outro lugar. Aí veio pra mim. Aí com a câmera boroscópio eu coloquei, tirei, virei ela pra cima. Então você coloca ela no buraco da vela assim. Aí eu girei ela pra ver ao contrário. E aí eu peguei uma outra ferramenta e pressurizei o reservatório de água Para ver a água pra colocar a junta sobre pressão. sob pressão. E aí eu vi uma gota de água se formando. Então, através dessa ferramenta, eu economizei tempo desmontando o cabeçote. Nossa, imagina o tempo, cara. Que Exatamente. Então, eu já dei um orçamento pro cliente em 1 hora de diagnóstico. Entendi. Eu poderia ter dado esse orçamento de um dia pro outro. Ou às vezes, não, Desmontando se e você tudo. leva no mecânico que não manja, uma semana, cara. Exatamente. Vai falar, não, encosta aí, até eu desmontar, pode até eu ser. ver. Isso é um problema. Então, assim, independente do seu mercado, se você não tem a ferramenta certa, se você não se atualiza na parte de tecnologia, você está fora do mercado. Você não pode usar a palavra eu sempre fiz assim. A palavra eu esse é um- sempre fiz. Sempre foi assim, eu sempre fiz assim. Não existe, cara. O cara que fala isso, ele vai congelar naquele ano que ele falou isso e acabou. E acabou. Acabou, Ele esquece, parou no velho. tempo e a galera vem atropelando. E hoje né? tem Sem Google, dó. cara. O Google é maravilhoso. Já há muito tempo atrás, acompanhando meu pai, não tinha Google, velho. Você tinha que... Ou perguntar pra alguém, se alguém não sabe, você tinha que gastar dinheiro, bater cabeça, errar 1 milhão de vezes. Hoje você tem Google, velho. Inteligência artificial. Você perguntar coisa do seu carro pra inteligência artificial. A Ela próxima geração ela vai te passar ajuda, bem cara. demais, né? A gente já tá Nossa, passando bem, cara, com inteligência artificial, Google, esse tipo de coisa, né? exato. Imagina a galera das páginas amarelas, né, cara? Cara, aquilo Lembra era dessa- tenebroso. Ô, velho, eu cheguei a usar, Eu hein? vivi isso aí, cara. Cheguei eu a vivi isso usar, aí. hein, cara, pra dirigir É treta, até. cara. Treta. Mas, porra, eu adoro tecnologia, cara. Eu Com adoro. certeza, Tá aí cara. pra ajudar. Em 1980, a galera achava que agora, em 2025, os carros estariam voando. A gente não chegou lá, mas a gente tá bem perto, né, cara? Cara, eu acho que agora é só Porque- querer. Eu acho que é só É querer. só querer. Assim, tô pra te dizer que eu acho que o governo limita, porque imagina a galera que faz barbeiragem no trânsito voando, né, cara? E Vai ter que ter caindo uma aí. segurança absurda do Mas- próprio equipamento não se colidir e tudo Mas mais, a gente né? tem tecnologia para. A gente tem tecnologia para. Acho Não- que é não uma questão falta de tempo, tecnologia. né, cara? Acho que é uma questão de tempo e É. também entra uma questão mais cultural também, né? Porque imagina, você não vai popularizar também o carro voador É. como se fosse um veículo de terrestre, digamos assim, né? Vai precisar ter uma
um puta Plano de movimento voo. Imagina, cara, tem que pra mandar um você plano de treinar as voo pra pessoas. solicitar Você liberação. vai treinar piloto praticamente, Vai treinar né? Então, piloto. É. imagina a massificação desse Ou a conteúdo. tecnologia vai ter que ser automática pra criar um plano sozinho. Eu vou a tal lugar e ali criar um Talvez. plano de voo rápido. Porque no final sempre o problema é o usuário, né? Sim, sim. O problema, Sempre. o problema é o usuário, é a BIOS, né? Mas teve uma empresa que lançou um drone pra carregar pessoas. Vocês viram isso? Não? Pessoa eu não vi, eu vi algumas Eu vi o de coisas. pessoa. É uma empresa que fabrica drone pra irrigação. Irrigação não, Pro agro. pro agro, pra jogar veneno, vamos dizer assim. Tem um Isso, nome isso. pra isso, mas é pra jogar lá, né, contra as pragas e tal. E são drones potentes. Porque carrega 100, 200, pesadíssimo. 300 litros Altos de produtos quilos lá, ali. né? E eles fizeram um tamanho grande que cabe 4 pessoas dentro, cara. Cara, Tá vendo? E hoje eles já falaram, ó, vai ter que ter piloto pra isso. Isso. Mas já existe a tecnologia pra ser autônomo. Ah, tem que ser. Só não existe liberação pra isso. Eu acho que a Senão própria... vira festa, né? imagina. A própria mãe IA vai acabar Vai, fazendo cara. o exército dela Vai. de carros voadores Você vai aí, viu, pegar seu cara? aplicativo, digitar o endereço, entrar no drone e vai embora, velho. E vai embora. Vai rolar. Isso não tá longe, velho. Ah, não tá longe, velho. Não Só tá vai longe. depender do governo e algum órgão falar assim, cara, isso é perigoso, segura. E mostra Eu mais acho que sobre já isso. rolou essa conversa em off aí nos Ah, bastidores. com certeza, É. cara. com Com certeza. certeza. Eu acho. Cara, fantástico. Gente, passou tão rápido. Passou, cara. Passou muito É rápido. rápido, né? É rápido. Robson, dá um recado final aí pra galera que tá acompanhando esse nosso primeiro episódio Vambora. do Porta. Ah, e conta pra gente também o que é a tecnologia na sua vida, cara. Importante a gente saber. Então, vamos lá. Primeiro da tecnologia. Cara, a tecnologia é o que me dá dinheiro hoje. A tecnologia não dá pra se falar que a tecnologia é o futuro. A tecnologia é o presente daqui pra frente, cara. Quem não estudar a tecnologia não vai desenvolver no seu setor. Não importa o que seja. Tem tecnologia pra fazer esse copo aqui, ó. Sem dúvidas. Entendeu? Então tudo, velho. Aceite a tecnologia. Aceite Aceita a que dói menos. tecnologia. Tecnologia. Essa é a palavra final. E qualquer outra pergunta, perdão? Aí você pode ficar à vontade pra mandar um recado pra quem tá acompanhando aí. Boa. Cara, pra quem tiver um carro e quiser fazer algum tipo de modificação, revisão, a gente tem a oficina Made for Street em São Paulo, na Saúde, Rua Carneira da Cunha 1003. Quiser passar lá, tomar um café, conhecer mais sobre o meu trabalho e tudo mais, fiquem à vontade. Como Tô te lá acha no segunda a Instagram? Como te acha O no Instagram é Instagram? Made for Street Motorsport ou meu pessoal, Robson Licursi. Legal, cara, legal. Valeu, obrigado pelo convite. Show. Ó, recomendo Agradeço muito. Se demais. você precisa, cara, de manutenção no seu carro, Tamo junto, esse é tamo o junto. cara, sem dúvidas. Cara, muito obrigado por participar do nosso Imagina, eu que podcast. agradeço, assim, cara. um podcast que está aberto aí a diversos Bora. mercados, porque independente do seu mercado, você precisa de tecnologia e a gente Sim. vai provar isso aqui, né, Com Fabião? certeza, dúvida. com certeza. Os próximos episódios vão provar que a tecnologia está presente em tudo e para todos, com certeza. Sem né? dúvidas, sem dúvidas. Muito bem. Bom, para você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. O Porta 443 também está no Instagram, além do YouTube. E é isso. Até o próximo isso. episódio. Maravilha. Obrigado, Robson, Daniel. Tamo Valeu, que junto. agradeço. Obrigado, Tchau, senhores. tchau, valeu, Vamos que galera. vamos. Valeu. Valeu. Valeu.